Nós vamos começar o programa de hoje, o Jornal Dia News, ao vivo, mantendo contato com a Secretaria de Saúde do Piauí. Lá está a Edna Maciel, primeira-dama da notícia, Edna Maciel. Edna, primeiro, um prazer ter você aqui no Jornal Dia News, desejando feliz 2024 para você, para toda a família, e como eu disse a toda a nossa equipe, renovando os nossos compromissos de manter esse padrão de jornalismo, de continuar nos empenhando diariamente e informar a população do Piauí com todas as novidades que nós sabemos que estão já acontecendo e vão acontecer na TV O Dia este ano. Então, muito obrigado pela participação, mas vamos começar falando de um assunto muito sério, Edna. O ano começa com, digamos, o alerta ligado em relação à Covid-19. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde a toda a nossa audiência. Retribuo a você em dobro os votos de feliz 2024, tanto para você como para sua família e para a nossa família do Sistema O Dia. Sim, Douglas, ligamos o alerta em relação à Covid. O final de ano e as festas fez com que as pessoas relaxassem um pouco, mas também alguns que procurassem a vacinação. E a CESAP, preocupada com a procura, inclusive, de mais testes da Covid nas farmácias e a procura maior da vacinação, talvez por conta até da época, vamos saber agora, teve mais uma reunião hoje, terminou ainda pouquinho do COI, para que possa avaliar a situação da Covid no Estado. E nós estamos aqui, já agradecemos a disponibilidade de tempo com o secretário de Saúde do Estado, o doutor Antônio Luiz, e ele vai conversar com a gente sobre os resultados, encaminhamentos dessa reunião importante. Boa tarde. E gostaríamos já de saber para a nossa audiência quais foram os encaminhamentos dados e qual a situação agora da Covid no Piauí. Boa tarde, boa tarde. Feliz Ano Novo também. Feliz Ano Novo para você também. Os encaminhamentos, eles em geral foram os mesmos que já foram feitos no ano passado, no final do ano passado, quando nós percebemos um aumento da positividade. Atualmente, em cada 100 testes feitos no Piauí, 35 dão positivo. Bom, isso é um sinal de que está havendo um aumento da doença no Piauí. Mas não é alarmante, porque o importante é se deu gravidade ou não a doença. Nós sabemos que a vacina, ela não evita que as pessoas peguem o vírus, mas ela reduz uma grande chance de ter uma gravidade, uma procura por um hospital. Por isso que as recomendações continuam as mesmas anteriores, de usar máscara em ambientes com muitas pessoas, aglomeração de pessoas. Não é obrigatório, mas é recomendado. É recomendado usar máscaras em ambientes fechados com muita gente. E é obrigatório o uso de máscara em ambiente hospitalar. Também é recomendado sempre higienização das mãos, inclusive, se possível, com álcool gel. Agora, o que foi mudado das orientações foi com relação ao público-alvo que deverá procurar a vacinação para reduzir qualquer efeito grave da doença. E é o pessoal que o Ministério da Saúde mandou uma cartilha para todos os estados, listando qual é o público-alvo em relação da quantidade limitada de vacina disponível no Brasil. Quando é que a gente recebeu esse documento, então, secretário, com essa nota técnica e essas orientações? Foi baseado nele, então, que a gente teve todas essas ações, essas últimas ações? Isso, a gente recebeu ontem essa nota técnica. Ontem houve uma reunião do COI técnico, só de médicos infectologistas ou médicos que trabalham nessa área de epidemiologia. E hoje foi a reunião do COI geral, baseado no que foi discutido ontem no COI técnico, para avaliar quais são as orientações a serem feitas. Então, nessa nota técnica do Ministério da Saúde, tem uma tabela de pessoas, de categorias, para ser vacinada prioritariamente. São os idosos com mais de 60 anos, as gestantes e puérperas, as pessoas que têm imunocomprometimento na saúde, quilombolas, indígenas, pessoal ligado à área da saúde e outros tipos de pessoas que o Ministério listou. Para isso, o Ministério vai nos enviar
o censo de cada município, censo da saúde. Os municípios irão listar qual a quantidade de pessoas que estão nesse município para nos mandar para a CESAP o pedido de vacina. Já temos hoje em estoque 30 mil doses de vacina. Até o fim do mês, antes do fim do mês, devemos receber mais 40 mil doses e ainda tem mais 60 mil doses para cobrir esse público que o Ministério estima em torno de 100 mil pessoas. Pronto, então, secretário, Douglas, pelo que o secretário diz aqui, estamos abastecidos de vacina para que haja uma intensificação vacinal. E toda essa movimentação se deu a partir de uma nota técnica e também, é claro, do aumento da procura de exames. Bom, o Douglas Cordeiro, secretário, quer fazer uma pergunta para o senhor, eu vou repassar a pergunta. Fique à vontade, Douglas. Edna, eu gostaria de saber, você falou da vacinação, importantíssimo tocar nesse ponto da vacinação, mas eu queria aproveitar a presença do secretário para a gente tratar também, porque de um lado a gente trata da vacinação, que é a prevenção, que é a forma de combater, evitar formas graves, mas eu queria saber do secretário detalhes para que a população, mais uma vez, esse é o nosso objetivo, de sensibilizar as pessoas para que entendam o momento, como está o nosso quadro atual de aumento de casos, o que a gente conversa com alguns médicos, o que a gente ouve de pessoas, inclusive pessoas próximas, que testam positivo, qual é o quadro atual, e o COI, via de regra, faz também projeções para as semanas seguintes. Quais são as projeções, contando que nós estamos aí até próximo do Carnaval? Certo, Douglas. Douglas pergunta, resumindo, se realmente, qual é o quadro atual do Piauí, número de casos e a avaliação semanal que o COI faz, a projeção, qual será a próxima projeção, ou se já tem uma expectativa para essa projeção, secretário? Veja só, toda semana o COI está se reunindo para avaliar a positividade. Nós sabemos que a cada 100 testes hoje, 35 são positivos, mas o mais importante não é isso, porque o importante é as pessoas que procuram o hospital. Nós temos hoje no Natan Portela 4 leitos reservados para quem está com Covid, que tem uma indicação de gravidade. Só tem, dos 4 leitos hoje, tem 3 ocupados, 1 vago. Como há uma tendência no final de ano, com as festas, terem mais positividade, e quanto mais positividade, mais a chance de pegar alguém que está com algum comprometimento e pode ter uma gravidade da doença. Por isso, abrimos mais 2 leitos. Ficarão agora com 6 leitos no Natan Portela. Estamos orientando aos prefeitos para que consigam separar leito, pelo menos um leito em cada hospital grande, um HPP, para que as pessoas procurem em caso de sentirem com alguma gravidade. E estamos orientando o hospital de Floriano, Parnaíba e Picos, do estado também, para separar um leito, pelo menos, para que alguém procurar e depois referenciar para o Natan Portela, que é o local mais adequado. Então, não tem nenhum alarme, nenhum problema, mas há uma preocupação de não deixar crescer. Então, e para isso, secretário, aproveitando a sua deixa, o Douglas também perguntou quais são as ações para incentivar, conscientizar o nosso público da vacinação, porque vira e mexe a gente ouve alguém dizendo, como o senhor falou, são 100 para 35, né, que está com sintomas, que fica com medo que seja a Covid. Então, o que a secretaria está fazendo, né, as ações, as campanhas, ou incentivando os municípios a fazer, para que as pessoas se conscientizem mais e completem a sua carteira vacinal? Nós estamos fazendo uma cartilhazinha para ser divulgada. A comunicação do Estado está trabalhando essa parte de divulgação. Mas o mais importante são os municípios, que são os órgãos executores, fazerem divulgação para a sua população, procurar a vacina, principalmente, que agora é o público-alvo que foi definido pelo Ministério da Saúde. Então não é motivo de alarme, mas é um motivo de você ficar mais antenado para que procure manter a higienização das mãos, procure usar as máscaras e tome as vacinas para que ao pegar a Covid não tenha nenhum sintoma grave para procurar o hospital. Certo. O Douglas Cordeiro quer fazer mais uma pergunta, então fique à vontade, Douglas. Nós falamos sobre esse assunto que é importantíssimo, vamos continuar falando sobre Covid-19, sempre que necessário, mas eu queria aproveitar a presença do secretário Antônio Luiz e agradecer já a forma gentil, como ele sempre recebe nossa equipe, sempre está disposto a repassar
todas as informações, e perguntar a ele sobre essa questão relacionada à Teresina, essa questão da saúde em Teresina. Tivemos uma sessão ontem, ele, inclusive, a Câmara quer ouvi-lo sobre isso, de que forma o Estado pode ajudar no caso específico de Teresina, e eu queria a avaliação dele desse quadro, colocando o seguinte panorama ainda, que as pessoas ligadas a entidades representativas da saúde reclamam que essa é uma crise nacional, que nós temos uma defasagem da tabela do SUS, e que isso também diz respeito aos repasses federais que estão cada vez menores e as despesas aumentando. Então, a avaliação dele do quadro de Teresina e desse quadro geral, já que a gente está iniciando 2024. Certo. Bem, o Douglas agradece inicialmente a sua disponibilidade e gentileza e pergunta também sobre um posicionamento, já que ontem tivemos aí uma reunião tratando da saúde específica de Teresina e acaba também tocando na questão de repasses federais, crise também em nível nacional, federal. Então, ele gostaria que o senhor fizesse essa relação e primeiro falasse da sua avaliação, o senhor que também foi chamado para debater essa questão da crise de Teresina. Por favor, secretário. Bom, o que a gente está aqui disponível para ajudar, o Estado do Piauí, com o governador Rafael Fonteles, está disponível para ajudar a Prefeitura, caso seja necessária ajuda. Nós soubemos que, de uma semana para cá, os efeitos que houve no ano passado, no final do ano, foram revertidos, os hospitais voltaram a atender normalmente. Óbvio que quando você tem um dia de paralisação, 2 dias, afeta muito a rede toda, porque a rede é integrada. Um hospital grande como o HUT, ao deixar de fazer exames, tem pessoas que vão ficar na fila, aumenta a fila, aumenta o prazo para poder ser atendido, para fazer alguma cirurgia ou algum exame. Então isso é ruim para toda a rede. Mas nós estamos percebendo que de uma semana para cá, parece que houve uma normalidade no atendimento e estamos atentos para qualquer posição de acordo com o que for determinado pelo governador ou por alguma ordem superior. Vimos que o Conselho Municipal de Saúde teve uma decisão para pedir uma intervenção, mas depende do Ministério Público fazer uma ação na Justiça. O Estado não pode sozinho querer tomar conta de um problema da Prefeitura, que a Prefeitura tem a autonomia dela federativa, então cada um no seu lugar, mas estamos aqui disponíveis para ajudar. A Prefeitura, por enquanto, não nos pediu ajuda e estamos aqui disponíveis. Ok. Bom, Douglas, reforçando então, muito obrigada, secretário Antônio Luiz, mais uma vez, por todas as informações, pela disponibilidade. Mais uma vez, em nome do Sistema de Comunicação, desejamos feliz ano novo e boa sorte aí nessas campanhas contra a Covid. E é isso, Douglas. No mais, é reforçar que todos nós, né, toda a população fique atenta à sua carteira vacinal, tome a vacina e que se previna, estando em ambientes como nós aqui, um ambiente ligado à saúde, à Secretaria de Saúde, você entrando numa clínica, num hospital ou num lugar com aglomeração, ainda não existe uma determinação de alguns locais, dos locais em geral, mas dos órgãos de saúde, das clínicas e hospitais, sim, você é obrigado a usar máscara. E que ande sempre com seu álcool 70 e higienize as mãos com água e sabão também. Então, essas são orientações para que a gente não chegue a uma situação como a gente teve antes, mas o secretário e outros órgãos não alarmam a população, mas fazem essa atenção. O número, né, Douglas, é preocupante, sim. 100 para 35, ou seja, de 100 pessoas que fazem o teste, 35 dão positivo. Com você no estúdio. Obrigado mais uma vez, Edna Maciel, secretário de Saúde, Antônio Luiz, pela participação. Olha, vamos analisar aqui São 100, meu primo. Meu primo voltou, viu, meu primo Ed? Graças a Deus, é o equilíbrio deste estúdio aqui, voltou, graças a Deus. Então, você também é bem-vindo, Nenê, porque eu fiquei até me ligaram nas férias, dizendo que você ficou aí cabisbaixo, choramingando porque eu estava ausente, mas eu estou aqui de volta. Então, o que é que acontece? A cada 100 casos, vamos lá, não é 100 casos, a cada 100 pessoas que buscam a testagem, ou seja, que fazem teste, 35 positivo. Então, tem 35% em média de positividade nos testes realizados atualmente.
O índice de transmissibilidade, que é um parâmetro importantíssimo para se medir a situação de contaminação, está acima de 1. Claro que o volume não é o mesmo dos momentos mais agudos da pandemia, mas está acima de 1. Isso quer dizer que uma pessoa transmite para mais de uma. Então, nós estamos, digamos, numa situação em que o quadro é perfeito para, caso não haja uma colaboração da população, a situação, Deus nos livre disso, volte à gravidade. Gente, você que nos acompanha sabe perfeitamente, porque nós já passamos, infelizmente, 2 anos, né, meu primo? 2 anos e pouco nessa situação. Você sabe perfeitamente que essa guerra contra a Covid-19 só é vencida com a nossa participação. A participação das autoridades, a participação dos órgãos públicos, do SUS, da classe médica, da classe política, mas principalmente a nossa. Veja, se você, fazendo uma comparação, neném, com alimentação, se você todo dia come uma carne gordurosa, se você come desregradamente, se você não tem cuidado, uma hora você paga o preço, um infarto, uma doença, diabetes. Então, o que é que o médico orienta? Coma de uma forma controlada para você aproveitar a vida inteira o que é bom. Tudo demais é veneno, não é isso? Tem esse ditado que a gente aprende lá na época da nossa avó. Então, as pessoas saem se aglomerando. Olha, quantas vezes, você que acompanha o Jornal Dia News, quantas vezes aqui no Jornal Dia News, nós mostramos, aqui, você lembra, meu primo? Quantas vezes nós mostramos aqui imagens de UBSs, imagens de hospitais lotados, estou falando UBS, UPAs, hospitais lotados, e ninguém usava máscara. Ninguém usava máscara. Eu não estou falando andando na rua, não. Eu estou falando dentro de um ambiente hospitalar. Então, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: ou nós colaboramos agora, ou nós nos unimos, ou nós obedecemos às regras, ou corremos o risco, infelizmente, de voltar às chamadas medidas restritivas.